livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo Espírito. Paulo é grato à igreja de Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmão, nessa passagem aqui o apóstolo Paulo ele está alegre porque os irmãos filipenses estavam ajudando ele financeiramente, né? Haviam renovado o cuidado para com ele, né? Eles haviam estarem com mais uma oportunidade para poder estar ajudando o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo está alegre. Irmãos, mas a alegria do apóstolo Paulo, irmãos, é uma alegria diferente de grande parte das pessoas, né? Porque as pessoas ficam alegres quando elas são ajudadas, né? As pessoas estão lá passando um problema financeiro e de repente vai alguém lá e ajuda elas financeiramente, sabe? Elas ficam felizes. As pessoas precisam resolver algum problema e tem alguém que vai dar um direcionamento sobre como resolver aquele problema, como lidar com aquela situação, ajuda, né? Então as pessoas são gratas, as pessoas ficam alegres, as pessoas ficam felizes. Mas a diferença, irmãos, é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está alegre pelos irmãos estarem ajudando ele novamente, mas se não tivesse vindo essa ajuda, sabe, ele não estaria reclamando, ele não estaria murmurando, né? O apóstolo Paulo não ficava num momento de dificuldade, num momento de prova, murmurando, reclamando da vida, triste, deprimido. Depois as coisas melhoravam um pouco, aí ele murmurava menos, reclamava menos. Aí quando estava muito bom, está tudo dando certo, aí ele não reclamava mais, ficava feliz. Não, moço, o apóstolo Paulo era estável. Ele era uma pessoa estável, né? Ele aprendeu a estar alegre em toda e em qualquer circunstância, né, irmãos? E isso é uma coisa que falta em muitos crentes, serem estáveis, né? O crente, irmãos, ele precisa de estabilidade, sabe? Ele tem que aprender, irmãos, a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Sabe, muitas vezes as pessoas estão passando por um processo de dificuldade, estão passando por uma luta, sabe, irmãos, e elas estão totalmente desestruturadas, elas estão totalmente desestabilizadas, sabe? Muitas vezes você olha para a pessoa, você nem reconhece a pessoa, você fala, mas esse irmão aí era aquele irmão lá que congregava lá, alegre, firme, que parecia um crente de verdade, mas está nessa situação aí, está nesse estado aí, meu Deus do céu, sabe? Muitas vezes você nem reconhece os crentes na sua dificuldade, e isso acontece por quê? Sabe? Porque eles não têm estabilidade na sua vida, né, irmãos? E é claro que a estabilidade, irmãos, ela começa com coisas pequenas, né? Se você não consegue ter estabilidade em coisas pequenas, tá? Como é que você acha que você vai ter estabilidade com coisas grandes? Né? Se as pessoas já perdem a paz porque tem um carro na frente andando a 10 km por hora, a pessoa já fica toda perturbada, todo irritado,
por causa de um carro que está andando devagar, que está desfilando pela rua, e você com pressa querendo chegar no lugar, e você já fica totalmente desestruturado por causa disso. Se a gente não consegue ter estabilidade numa coisa tão simples, como é que a gente vai ser estável quando tiver numa enfermidade? Irmãos, quando tiver um problema financeiro terrível, quando tiver pessoas se voltando contra nós, sabe? É claro, irmão, que se a gente não consegue manter a estabilidade em coisas pequenas, é claro que por que as pessoas acham que vão ter estabilidade em coisas grandes? Mas é que nem aquelas pessoas que muitas vezes estão se comunicando, o marido está se comunicando com uma mulher qualquer no Facebook, está mandando mensagem lá, né? E todo dia troca mensagem, e ele fica alimentando aquelas conversas ali, mas ele acha que ele nunca vai trair a esposa, mas ele está lá, alimentando as conversas lá, ele está lá conversando, puxando assunto, né? Expondo o seu coração, gosto muito de você, e lá, mas ele acha que, mas trair não, sabe, a partir do momento, irmãos, que a gente não consegue lidar com coisas pequenas, não consegue fugir do pecado com coisas pequenas, é claro, irmãos, que é só uma questão de tempo até a gente fracassar com coisas grandes também. E a estabilidade é assim, irmãos, muitos crentes, eles enxergam a falta de estabilidade em coisas pequenas com muita naturalidade, sabe, muitas vezes a gente vê as mães, sabe, maluca com seus filhos, né? E elas vão dizer, não, depois que eu tive as crianças, eu não tenho mais paz, eu virei uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa, estou sempre gritando, as crianças me deixam doida, as crianças fazem bagunça, eu era uma pessoa tão calma, era uma pessoa tão tranquila, mas depois que vem as crianças fazem, as crianças exigem muito da gente, eu tô louca com as crianças, sabe? As pessoas realmente acreditam, irmãos, que o problema está fora dela. O problema está fora dela, né, irmãos? É claro, é responsabilidade da mãe produzir o fruto do Espírito, é responsabilidade dela, sabe, irmão? Não adianta a gente achar que o mundo à nossa volta vai colaborar para que nós tenhamos estabilidade, sabe, irmão? Isso nunca vai acontecer, sabe? O mundo à nossa volta, irmão, vai estar sempre se virando contra nós para tirar a nossa paz. Sempre vai ter um perturbado no trânsito, né, irmãos? Um perturbado no serviço, alguma circunstância se levantando, né? Algum espírito maligno muitas vezes se manifestando, né, irmãos? E se a gente não tiver em mente que nós precisamos de estabilidade em toda e qualquer circunstância, sabe, irmãos, a gente vai viver instável, sabe? A gente vai viver nervoso, irritado, né? A gente vai viver estressado, depressivo, e vai dizer, não, é por causa do serviço, porque no serviço está acontecendo aquilo, porque o meu chefe está fazendo isso, é porque o meu colega de trabalho está fazendo isso, é porque o irmão da igreja lá resolveu me perturbar, o irmão da igreja lá, é por causa do filho, é porque não está entrando serviço suficiente, é porque está entrando muito serviço, e eu não sei o que eu faço, eu não dou conta de muito serviço. O mundo, irmãos, não vai colaborar para a nossa estabilidade. E se o mundo não vai colaborar para a nossa estabilidade, como que o apóstolo Paulo conseguia a sua estabilidade? Sabe, é claro, irmãos, que ele não buscava a sua estabilidade de circunstâncias. Porque se fosse de circunstâncias, ele seria instável. Né, irmãos? Como é que ele vai ser estável? Como é que ele vai ser feliz, satisfeito em toda e qualquer circunstância? Se ele mesmo está dizendo aqui que passava fome, frio, ele vai dizer que em muitas outras passagens ele vai dizer que sofreu naufrágios, ficava em prisões, era açoitado, perigo entre os judeus, perigo entre os gentios, sabe? Se dependesse de circunstâncias, é claro que o apóstolo Paulo nunca seria estável. E o que trazia estabilidade para o apóstolo Paulo, irmãos, é que ele não buscava essa estabilidade em circunstâncias, em coisas materiais. Era uma estabilidade que vinha de Deus. E é por isso, irmãos, que os crentes estão tão instáveis hoje em dia.
Porque eles buscam a estabilidade em coisas materiais, em circunstâncias favoráveis. Se eles buscassem a sua estabilidade em Deus, sabe, irmãos, nada iria interferir, porque o que interfere em Deus? Sabe, o que muda Deus? O que derruba Deus? O que faz os planos de Deus fracassarem? O que faz as promessas de Deus fracassarem? Nada, né, irmãos? Mas a partir do momento que a gente busca a nossa estabilidade no dinheiro, na saúde, no relacionamento, ou em circunstâncias favoráveis, é só uma questão das circunstâncias mudarem, que a nossa estabilidade muda junto, né, irmãos? Então, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina: estabilidade, né? Precisamos ter uma vida estável, né, irmãos? E o apóstolo Paulo faz questão de dizer para os irmãos filipenses que está contente com eles, por eles terem renovado o cuidado para com eles, né? Porque ele aprendeu a estar satisfeito em toda e em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo faz questão de dizer isso para que eles não venham achar que o apóstolo Paulo está feliz agora porque recebeu dinheiro, né? Imagina os irmãos lendo a carta e o apóstolo Paulo não explicando muito bem, e os irmãos lendo e entendendo. Tá vendo? O apóstolo Paulo estava triste, agora que a gente deu dinheiro para ele, ele está feliz. Tá vendo? Da onde vem a felicidade? Do dinheiro. Olha só como ele ficou feliz. Foi por causa do dinheiro que a gente te deu para ele, né, moço? O apóstolo Paulo faz questão de dizer para eles que ele ficou contente, mas ele não estava triste antes, estava deprimido antes, não estava angustiado antes, né, irmãos? E isso nos ensina muita coisa, que a partir do momento que os crentes estão deprimidos porque perderam dinheiro, estão deprimidos porque estão lá com uma enfermidade, e de repente o dinheiro aparece, as coisas começam a dar certo, o dinheiro volta, de repente as coisas dão certo, a enfermidade é curada, e agora o crente está todo feliz. O que isso mostra? Irmãos, o que isso mostra? Antes estava todo deprimido, porque faltou o dinheiro, porque faltou a saúde, aí de repente os problemas se resolveram, agora está todo feliz. Então o que isso mostra para as pessoas que estão olhando? Está vendo? A felicidade está no dinheiro. Antes, quando ele perdeu o dinheiro, ele estava triste, mas agora que o dinheiro voltou, está vendo? Dinheiro é a felicidade, está vendo? A coisa mais preciosa que a gente tem é a saúde. É a saúde, as pessoas cansam de dizer isso. A saúde é o nosso tesouro. Você vê, perdeu a saúde, estava triste, estava deprimido, estava angustiado, de repente a saúde veio, foi curado, fez o tratamento, foi curado. Agora olha como está feliz. Está vendo? O que isso mostra? Tá vendo? Que a alegria está na saúde. A alegria é a gente manter a nossa saúde, por isso que a gente tem que... Irmãos, simples assim, irmãos. Então isso mostra muito, irmãos, isso mostra muito da condição espiritual em que nos encontramos. Sabe, irmãos, isso mostra a condição espiritual em que nos encontramos. Isso mostra, irmãos, que a condição espiritual que nos encontramos não é a mesma condição espiritual do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro aqui, de que agradeço muito, estou muito feliz de vocês terem me ajudado, mas eu não estava triste antes, eu não estava deprimido antes. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre passar fome. Irmãos, hoje, né, as pessoas estão deprimidas aí porque perdeu o carro, não conseguiu pagar o financiamento do carro, não conseguiu pagar o financiamento da casa. As pessoas não estão deprimidas porque não tem comida. Nossa, a pessoa está magrinha, a pessoa emagreceu porque não tem dinheiro para comprar comida. Não, hoje são coisas supérfluas. Imagina se essas pessoas tiverem que passar fome, né, irmão? Não tiver comida para comer mesmo, ficar dias sem comer. Imagina como elas vão agir, né, irmão? Se ela já perde o carro, que não conseguiu pagar lá o financiamento do carro, já entra num desespero, que o carro é importante, como é que vai viver sem carro? Imagina se não tiver comida na mesa. Vai 3 dias que nós não comemos, porque nós não tem dinheiro para comprar comida. Já pensou? Né, irmão? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não está falando sobre coisas supérfluas, né, irmão? Está falando sobre necessidades básicas. Mas mesmo diante dessas necessidades básicas,
ele estava satisfeito. Né, irmãos? Estava satisfeito. Ele sabia lidar com essas dificuldades. Sabe, irmãos, e até enfermidade. Nessa passagem o apóstolo Paulo não vai falar sobre a enfermidade, mas o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né, que ele pediu para Deus tirar, e Deus falou: não vou tirar. Esse espinho aí vai ser usado para que você não se vanglorie. Esse espinho aí vai ser usado para a minha glória. Né, irmãos? Até enfermidade o apóstolo Paulo aprendeu a estar satisfeito na sua enfermidade também, fora todas essas dificuldades básicas aqui. Né, irmãos? E é muito interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer: aprendi a viver satisfeito. Ele aprendeu, irmãos. Ele não dormiu e num belo dia ele acordou estável, nada mais desestabilizava ele. Um belo dia ele acordou assim e não se abalava com mais nada. Não, mas ele aprendeu. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e como que ele aprendeu? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Sabe como que ele aprendeu? Porque se nós soubermos como ele aprendeu, nós vamos saber como nós aprendemos também. Sabe, irmãos, e a razão é clara. Nas dificuldades, irmãos, quanto mais aquilo que era importante era tirado dele, mais ele olhava para Jesus Cristo, mais ele depositava sua esperança em Jesus Cristo, mais ele depositava sua confiança em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, então ele aprendeu a estar satisfeito olhando para Jesus Cristo. Sabe qual que é o problema das pessoas hoje? Sabe por que elas não aprendem? Sabe por que elas ficam insatisfeitas e elas são instáveis, né? Elas se desestabilizam. Por que elas não aprendem? Né, irmãos? Porque ao invés de elas olharem para Jesus Cristo, do jeito que o apóstolo Paulo faz, não, irmãos, elas olham para o problema. Não foca no problema. Você está com uma dificuldade? Está com uma prova? Está com problema financeiro? Foca na dificuldade. Foca no problema financeiro. Foca na enfermidade. Pensa positivo. E se você se concentrar, o problema vai ser resolvido. Tá, irmãos? E quanto mais as pessoas pensam positivo, pior fica. Né, irmãos? Porque o problema, irmãos, não são as circunstâncias desfavoráveis. O problema, irmãos, é que essas coisas não podem nos trazer paz. Essas coisas não podem nos trazer satisfação. Então as pessoas, irmãos, elas estão focando no problema, estão focando na dificuldade, estão focando ali, sabe, irmãos, e elas ficam cada vez piores, sabe? E o apóstolo Paulo nos ensina: foca em Jesus Cristo, olha para Jesus Cristo, se concentre em Jesus Cristo. As coisas pioraram, olha mais para Jesus Cristo. As coisas ficaram ainda mais difíceis, olha mais ainda para Jesus Cristo. Se concentra mais em Jesus Cristo, busque mais o reino de Deus, mais as coisas do céu, mais as coisas espirituais, mais as coisas eternais. Mas as pessoas fazem o contrário, não foca no problema, se concentra no problema, né, irmãos? Como se aquilo fosse o mundo delas, como se aquilo fosse a única realidade que elas têm, né, irmãos? Então o apóstolo Paulo aprendeu olhando para Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer algo muito interessante: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. O apóstolo Paulo sabe como lidar com a dificuldade, e o apóstolo Paulo sabe lidar com a fartura também. Porque o problema de muitas pessoas, irmãos, não é que elas não sabem lidar com a dificuldade. O problema de muitas pessoas é que elas não sabem lidar com a fartura também. Né? Muitas pessoas, quando elas começam a prosperar um pouquinho, as prioridades mudam. As prioridades mudam, já fica arrogante, já fica soberbo, né? Nunca teve um carro, aí buscava Deus, congregava, de repente conseguiu comprar um carrinho velho, aí pronto, agora não tem mais tempo para congregar não, bora passear, vamos aproveitar, agora tem outras coisas que eu posso fazer, tem outros lugares que eu posso ir, né, irmãos? Às vezes é uma miséria a mais que as pessoas ganham
Quase nada, mas um pouquinho de fartura muitas vezes é suficiente, irmãos, para deixarem as pessoas totalmente desestabilizadas espiritualmente com as coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas montam um negócio próprio, porque progrediram um pouco, e de repente, depois que montaram um negócio próprio, agora não tem mais tempo de congregar, porque agora eu preciso cuidar do meu negócio aqui, porque está dando certo, e precisa de mim aqui, e eu não tenho mais tempo para congregar, e eu preciso estar focado aqui, e Deus sabe o meu coração, Deus sabe o quanto eu queria congregar, Deus sabe o quanto que... Mas eu tenho que estar aqui, não tenho mais tempo para as coisas de Deus, não. Sabe? Quantas pessoas, irmãos, o problema delas é a fartura? Né? Para muitas pessoas, enquanto o diabo falou para Deus, sabe, tira todo o dinheiro de Jó aí que eu quero ver se ele vai te servir. Tira o dinheiro dele que eu quero ver se ele vai te servir. Ele te serve porque você dá dinheiro para ele. Sabe, hoje em dia, para muitas pessoas, dá dinheiro para ele que eu quero ver se ele te serve. Dá dinheiro para ele. Faz aí as coisas começar a dar certo aí. Deixa começar a entrar dinheiro na conta aí que eu quero ver se ele te serve. Que serve, não? Os crentes somem. Quando tem dinheiro, sabe, eles acham que... muitas pessoas, quando tem dinheiro, acham que está num outro nível. Acho que está num outro patamar. Né? Mas ele nem quer olhar para os pobres mais, que ele fazia parte antes. Ele já faz parte de uma elite. Ele já quer se relacionar com as pessoas mais ricas, com as pessoas mais influentes, que ele já acha que está numa casta superior, né? Mas de repente já nem quer congregar nas igrejas mais simples mais, ele já quer congregar nas igrejas chiques, né? Mas ele já quer comprar os carros mais chamativos para poder mostrar para os outros que as coisas estão prosperando. E quantas pessoas, irmãos, simplesmente se desestabilizam por causa da fartura? Você vê, irmãos, então se nós não buscarmos a nossa estabilidade em Deus, o que não vai faltar, irmãos, são meios e maneiras para que nós venhamos a desonrar a Deus, quer na pobreza, quer na enfermidade, na necessidade, ou até mesmo na fartura. Por isso que é preciso buscarmos a estabilidade em Deus. Irmãos, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e qualquer situação. Todo lugar e qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou possuindo privações. E ele vai terminar: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, hoje em dia, o tudo posso naquele que me fortalece, irmão, virou uma frase da prosperidade. As pessoas compram o seu carro 0 km e colocam lá atrás do carro lá: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Eu posso realizar os meus sonhos, os meus projetos, comprar os melhores carros e ter as melhores casas. E eu posso tudo porque tudo posso naquele que me fortalece. Você vê, isso é uma violência ao texto bíblico. Sabe, e muitas pessoas estão violentando os textos bíblicos dessa maneira. O apóstolo Paulo está dizendo: posso suportar todas as lutas, todas as aflições, todas as opressões, posso suportar todas as circunstâncias ruins, todas as adversidades, posso tudo porque Jesus Cristo é aquele que me fortalece. Você vê, irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está criando uma realidade que não existe para poder lidar com o problema. Irmãos? Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, a dificuldade é tão grande, a prova é tão grande, a luta é tão grande, que algumas pessoas, irmãos, não conseguem suportar aquela realidade difícil ali, sabe, irmãos, e elas se fecham no seu mundinho ali, e elas criam a sua própria realidade. Elas inventam uma realidade ali, elas se fecham ali, e de repente elas não interagem mais com ninguém. Irmãos, ela fica lá no cantinho, lá no mundinho dela. Irmãos, porque a realidade era dura demais para ela. Irmãos, a angústia era grande demais. Então ela inventou um mundinho dela lá, e ela se fechou lá, e ela não consegue
aquele é o mundo dela agora, ela não quer vir para o mundo real mais. Então você não consegue falar nada com a pessoa, ela não consegue mais interagir com as pessoas, né? Algumas pessoas, para fugirem da realidade, começam a desenvolver personalidades múltiplas, né? De repente é uma outra pessoa que está falando ali por meio daquela outra pessoa, e cada situação aparece uma pessoa diferente. As pessoas, para não lidarem com uma realidade difícil, elas dão brecha para espíritos malignos se manifestarem no corpo daquela pessoa e lidar com aquela situação difícil ali que elas não querem lidar. Sabe, tudo isso acontece, irmãos, tudo isso pode acontecer quando nós não somos estáveis. Tá, irmãos? Se você não consegue lidar com uma realidade difícil, sabe, você corre um sério risco de querer fugir daquela realidade, sabe, e abrir brecha para que espíritos malignos demoníacos lidem com aquela realidade por você. Né? Você não está conseguindo lidar? Coitadinho, deixa que eu ajudo você, deixa eu possuir seu corpo aqui, eu ajudo você a lidar com esses momentos difíceis. Mas é claro, irmãos, que o apóstolo Paulo, irmãos, há um Espírito Santo dentro dele, dando força para ele lidar com essas realidades difíceis aqui. Ele não precisa criar uma realidade que não existe, né, irmãos? Ele não precisa desenvolver personalidades múltiplas, né, irmãos? Demônios, não, irmãos. Ele tem o Espírito de Deus o conduzindo a lidar com todas essas coisas. Então ele pode sim estar satisfeito em toda e qualquer situação. Isso não é poesia, sabe? Não é uma poesia que você lê assim, nossa, que bonita essa poesia, pena que não serve para nada, né? Mas é muito bonito. Não, irmãos, é uma realidade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está enxergando uma realidade espiritual que realmente existe. Ele não está fechando no mundinho dele lá, numa realidade que não existe. Né, irmãos? Porque muitas pessoas, irmãos, acham que essas coisas da palavra de Deus não são reais. Sabe, as pessoas estão lá na dificuldade, na dor, na luta. Jesus, você precisa ter paz. Jesus Cristo falou que a minha paz vos dou. Você precisa ter paz. Mas não é você que está passando dificuldade, por isso você está falando isso. Sabe, as pessoas realmente acreditam que não serve, né, irmãos? Ou que para determinados problemas não serve, né, irmãos? E o apóstolo Paulo está dizendo que não serve. Há uma realidade espiritual verdadeira, há um Espírito Santo verdadeiro que nos dá força, que nos impulsiona, que nos leva a paz, que nos leva a olhar para Jesus Cristo e nos capacita a lidar com toda e qualquer circunstância. E é por isso, irmãos, que essa estabilidade, nós buscamos isso desde coisas pequenas. Nós precisamos do Espírito Santo para buscarmos essa estabilidade em coisas pequenas. Se nós não praticarmos em coisas pequenas, nós falharemos em coisas grandes. Né, irmãos? É dessa maneira que funciona. Por isso, é que nem criança. Você nunca educa a criança quando é pequena. A criança faz o que quer. De repente, quando a criança tem 12 anos, agora eu vou educar. Agora você vai educar? Agora ele não vai, agora é tarde. Agora já virou um marginalzinho. Agora ele já acha que pode fazer o quê? É a mesma coisa, sabe? Se a gente não busca estabilidade em coisas pequenas, quando a gente estiver lá na enfermidade, lá nos últimos momentos, agora eu vou buscar a estabilidade, mas não conseguiu ser estabilidade, nunca buscou isso em coisas pequenas, sabe? Nunca buscou isso em coisas simples. De repente está morrendo, eu descobri que tem um câncer de 6 meses de vida. Não, agora eu vou buscar a paz, agora você já devia estar exercitando isso há muito tempo. Né, irmãos? Por isso que é preciso estarmos olhando para as coisas pequenas. As coisas pequenas vão nos ensinar para que quando venham as coisas grandes. Né, irmãos? Por isso que as pessoas acham que deixa as coisas pequenas para lá, são pequenos problemas, são pequenas falhas, são apenas são comportamentos assim de impulsos que eu tenho, mas nada que eu preciso me preocupar, e vai levando, mas é claro que isso está nos ensinando a falhar lá na frente.
está nos ensinando a falhar lá na frente. Por isso, irmãos, que essa passagem aqui, o apóstolo Paulo vai nos mostrar: tenha estabilidade, aprenda a ter estabilidade. Para aprender a ter estabilidade, olhe somente para Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.